Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Me conta, tá todo mundo bem? Começamos a nossa live de hoje. E a live de hoje vai ser muito incrível, tá? Eu vou explicar pra vocês de uma forma muito prática o que é um CDB, o que é uma LC, né? E como que você pode usar isso na sua vida, tá? Então, se você tá chegando aqui agora e ainda não conhece como é o formato dessas lives, elas são super diretas e retas, para que você aprenda, né, e conheça mais sobre o mundo dos investimentos, como que você faz para fazer os seus primeiros investimentos, tá? Boa noite, pessoal que tá entrando agora e já sabe, né, tá entrando aqui agora, já compartilha essa live, clica aqui no aviãozinho e manda pelo menos para 10 pessoas, tá? 10 pessoas precisam ouvir esse conteúdo e entender que existem investimentos além da poupança e que são muito mais seguros até do que a própria poupança e que render 100% do CDI é o básico que qualquer investimento precisa fazer. Então, se você quer largar o banco, né, quer sair desse banco que só come teu dinheiro, que não te incentiva a investir, que não tem rentabilidade, compartilhe essa live com amigas suas que estão precisando desse conteúdo, porque tem muita gente ao nosso redor aí que ainda usa poupança, que ainda é refém do banco, porque não tem conhecimento e o conhecimento tá aqui, tá? Então, sem mais delongas, né, essa live aqui, ela vai ser o tanto que meu celular durar a bateria, porque o dia hoje aqui foi tão corrido, mas tão corrido, que eu esqueci de colocar meu celular pra carregar. E ele tem 40%. Espero que ele dê a bateria aí pra gente fazer essa live fantástica que eu preparei pra vocês, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, o que é CDB, o que é LC, é entender que são investimentos da renda fixa, tá? E investimentos da renda fixa são investimentos mais seguros. Então, se você tá começando agora, né, e você não tem muito conhecimento, é os seus primeiros passos, você tá no lugar certo entendendo o que é a renda fixa, tá? Então, você tá no lugar mega certo. Vamos entender, então, o que é um CDB, tá? CDB quer dizer Certificado de Depósito Bancário, tá? E isso é quando você pega o seu dinheiro, empresta para o banco e o banco empresta dinheiro para quem ele quiser. Pode usar para ele, pode emprestar para quando a Dona Maria vai pedir empréstimo, pode emprestar para o seu João, que vai pegar lá emprestado no cheque especial. Então, o banco usa da forma como ele bem entende, tá? Como ele vai usar esse dinheiro para emprestar para outras pessoas ou até para ele mesmo, ele paga para você juros, uma rentabilidade, tá? Então, você emprestando dinheiro, investindo no CDB, você vai ter uma rentabilidade que vai cair na sua conta, tá? Isso é de extrema importância que você entenda. As pessoas antigamente conheciam isso como juros, né? Então, vai cair os juros lá pra mim. Hoje em dia, isso é mais conhecido como rentabilidade. O quanto vai render esse dinheiro na sua conta, tá? Bruna, eu tô entendendo já o que é um CDB e tudo mais. Seria vantajoso para mim, né, investir em um CDB? Onde eu consigo comprar esse CDB? Todas essas respostas a gente vai ter nessa live de hoje, tá? Então, a primeira coisa que você precisa entender com relação ao CDB é que você consegue investir. Para investir, você só precisa ter apenas R$1, tá? Então, o investimento mais acessível é um CDB que custa apenas R$1. Então, se você tem R$1, você consegue investir já em um CDB. O que você precisa entender? Existem dois tipos de CDBs, tá? Certificado de Depósito Bancário. Existe um tipo de CDB que é aquele que você compra e consegue comprar direto, que tem a liquidez diária. E existe um tipo de CDB que tem data de vencimento. A gente vai falar sobre os dois nessa live, tá? Então, o primeiro, aquele que tem liquidez diária, a liquidez diária significa quando você consegue resgatar, com quão fácil você consegue resgatar aquele dinheiro para que ele caia na sua conta, tá? O quão rápido aquele dinheiro vai cair na sua conta. Então, a liquidez diária, ela é fundamental quando você está investindo ali pensando numa reserva de emergência, numa meta de curto prazo, numa meta para daqui a 2 meses, né? Uma meta mais realzona, tipo, quero, sei lá, comprar um ingresso para ir no show. Então, eu preciso investir por 3 meses. Então, um negócio mais curto prazo ali, tá? Isso é legal que tem um CDB de liquidez diária, tá? Então, um CDB de liquidez diária, um CDB de D+1, que é o quão rápido você resgata esse CDB, ele vai te possibilitar você investir nele mais vezes, tá? Então, você consegue, por exemplo, um CDB de liquidez diária do Sofisa Direto, que é um banco digital e de investimentos. Você consegue todo mês comprar lá um CDB e ir juntando o seu dinheiro lá, rendendo mais do que a poupança e mais do que o Nubank, tá? Então, para meta de curto prazo, como reserva de emergência, como uma viagem de curto prazo,
como, sei lá, fazer luzes no cabelo, que é caro pra caramba, ou qualquer outra metinha de curto prazo, você consegue abrir uma conta na Sofisa direto e fazer lá um investimento num CDB de liquidez diária, tá? Ele vai render 115% do CDI, tá? Então, a poupança rende 70% da taxa Selic. A taxa Selic é 0,10 abaixo do CDI, tá? Então, ao contrário, o CDI é 0,10 abaixo da taxa Selic. Então, a taxa Selic é 7,75 na data de hoje dessa live, né? Dia 9 de novembro de 2021. Então, ela tá lá 7,75. 0,10 abaixo é 100% do CDI. Então, dá 7,65, tá? 7,65 é o que tá rendendo lá no Nubank, que são 100% do CDI. Agora, lá na Sofisa Direto, que é 115, né, vezes esse 115%, na Sofisa Direto tá rendendo 8,79, tá? Então tá rendendo um pouquinho mais aí lá na Sofisa Direto, nesse CDB de liquidez diária, tá? Existem outros CDBs de liquidez diária no Banco Inter ou até em outros lugares para investir, mas o melhor mesmo é o da Sofisa Direto, tá? Porque é um lugar que você consegue ter mais facilidade, é um lugar que você consegue colocar várias metas. Não é à toa que todas as minhas alunas da consultoria, né, eu mando elas lá pro Sofisa, porque lá dá pra você separar as suas metas. Então eu tenho aluna que tem 10 metas, tipo, quero fazer uma viagem, quero antecipar meu FIES, quero pagar o meu médio curso. Então elas criam pequenas metas lá. Então você consegue criar pequenas metas e investir a partir de R$1. Então vamos supor que você tem uma meta de, sei lá, você tem que juntar R$50 por mês. Você consegue. Então lá no Sofisa ele facilita muito a tua vida com relação a isso. CDB de liquidez diária, tá? Bruna, mas eu pago alguma taxa para investir no Sofisa Direto? Não. Bruna, mas tem algum desconto? Tem, tá? Todo investimento da renda fixa, até a poupança, tem um desconto do imposto de renda regressivo. Eu tô até com uma colinha aqui para falar para vocês, tá? Como é que funciona isso? O desconto do imposto de renda regressivo, ele vai regredindo, tá? Então significa que quanto mais tempo você fica com o investimento que tem esse desconto, menos imposto você vai pagar sobre o que rendeu. Então vamos supor que você investiu R$100 no Sofisa Direto, né? E rendeu R$10. Em cima desses R$10 é que vai ser descontado o imposto de renda. E ele é descontado automaticamente na renda fixa, tá? Então, se você comprar um CDB e ele tiver esse desconto que acontece quando você resgata o investimento, ele vai estar descontado ali automaticamente. Nubank tem desconto de imposto de renda regressivo, poupança tem desconto de imposto de renda regressivo, Sofisa Direto, corretora de valores, qualquer lugar tem esse desconto de imposto de renda regressivo. Algumas pessoas acabam não percebendo, principalmente no Nubank, por quê? Porque o desconto é sobre o que rendeu e ele é minúsculo se rendeu pouquinho, tá? E aí as pessoas acham que acabou não rendendo nada, quando na verdade rendeu sim, só que rendeu pouquinho e aí descontou pouquinho, tá? Então, em cima do que rendeu, da rentabilidade, o desconto vai ser a partir, tá? Até 180 dias, que são 6 meses, é um desconto de 22,5% sobre o que rendeu, tá? De 6 meses a 1 ano é 20%, de 1 ano a 2 anos é 17,5% e acima de 2 anos é 15%, tá? Se você tem uma meta mais de curto prazo, ali 2 anos ali é o máximo também de 15%. Se você ficar 10 anos com esse CDB, vai ser a mesma coisa. Então, o primeiro ponto é você entender que realmente o CDB vai ter esse desconto do imposto de renda, sim, tá? Ele vai ter esse desconto como o Nubank tem, como a poupança tem, tá? Então, você entender que vai ter um desconto sobre a rentabilidade que você teve ali. Esse é o primeiro passo, tá? Ele desconta automaticamente. Bruna, mas e com relação à minha declaração do imposto de renda? Se você não é obrigado a declarar imposto de renda, tá? Pela sua faixa etária ali do quanto você recebe mensalmente e anualmente, nessa categoria de investir na renda fixa, você também não vai se enquadrar, não precisa declarar o imposto de renda, tá? Então não precisa se preocupar com esse negócio, que eu sei que vocês têm uma preocupação imensa com relação ao imposto de renda, não precisa se preocupar, tá? Beleza, até aqui vocês conseguiram entender esse CDB de liquidez diária? Manda um joinha aqui que eu quero saber se você conseguiu entender esse CDB de liquidez diária. Manda aqui um joinha que eu quero entender. Quero ver se vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio. E se você está chegando aqui agora, essa live vai ficar gravada para você assistir depois, tá? Mas já aproveita e já compartilha essa live com pelo menos 10 amigas suas, 10 pessoas que estão aqui no Instagram, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar demais todo mundo estiver assistindo, beleza? Então, perfeito. Vocês conseguiram entender ali esse CDB de liquidez diária, que é o mais basicão, mais conhecido.
Existe um outro tipo de investimento, que é o CDB, que tem data de vencimento para acontecer, tá? Esse CDB não é um CDB que você investe mensalmente. Por quê? Porque ele tem uma data de vencimento para acontecer. E aí ele não só tem uma data de vencimento para acontecer, como a rentabilidade dele vai mudar. Então a gente tem um lá que se chama pré-fixado, porque tá estabelecido ali quanto vai render esse CDB, tá? Então eu vou até abrir aqui a minha corretora de valores. No caso, para olhar esse tipo de CDB, não é na Clear, porque a Clear só tem tesouro direto. Seria que ser, por exemplo, numa Nu Invest, tá? Então deixa eu entrar na Nu Invest, deixa eu ver se eu ainda lembro a senha. Para entrar, para falar para vocês um real do que tá acontecendo agora, tá? Então eu vou entrar aqui no login para mostrar para vocês. Mas, ó, deixa eu entrar aqui rapidinho, gente, que aí eu vou conseguir mostrar com exemplos mais práticos, tá? Se tiverem qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários. Tô olhando atrás, porque tá atrás, né? Mas a minha intenção... Esqueci a senha. Deixa eu colocar esqueci minha senha pra ver se eu lembro. Já sabe, né? Já compartilha essa live. Ok, não consegui entrar. Não, meu Deus. Tá, não tem problema, tá? Eu vou pegar aqui CDB. Eu vou dar um exemplo e vocês vão conseguir entender, tá? Então vamos lá, vou dar um exemplo pra você vai conseguir entender. E aí se você tiver com a sua corretora aí, você tira alguma dúvida aqui, tá? Então vamos entender uma outra coisa, um outro tipo de CDB. Ele também é um CDB que você empresta pro banco e o banco faz o que ele bem quiser, tá? A diferença do CDB de liquidez diária para esse outro tipo de CDB é que ele tem o pré-fixado, o pós-fixado e um híbrido. E aí eu sei que na sua cabeça você fala assim, meu Deus, pré-fixado, pós-fixado, híbrido, que é isso, né? Pré-fixado é quando você sabe exatamente quanto que vai render lá no futuro. Então vamos supor que você pegou um pré-fixado ali que vai te pagar 12% daqui a 7 anos, tá? Você vai olhar 12%, vai olhar pra hoje, né? Vai falar, meu Deus, eu tô arrasando, maravilhoso. Mas você não sabe como que vai dar daqui a 7 anos, né? Então isso pode ser bom ou pode ser ruim. Então pré-fixado é quando você sabe exatamente quanto você vai receber na data do vencimento, tá? Um pós-fixado, né? Um pós-fixado. Pós-fixado é quando ele tá atrelado a um indexador. Bruna, aí você complicou minha cabeça. Pós-fixado, atrelado a indexador. Indexador, gente, é taxa Selic, é o CDI, é o IPCA, que é a inflação, é o IGPM, que corrige o aluguel, é todas essas siglazinhas ali, tá? Então, quando a gente tá falando que um CDB, ele é atrelado a um pós-fixado, né? A gente tá falando que ele tá atrelado, por exemplo, a uma taxa Selic. O mais comum é que ele esteja atrelado ao CDI. É muito normal você ver CDB pagando 180% do CDI com vencimento para daqui a 8 anos, tá? É normal você ver isso daí. Então, assim, esse daí, você vai calcular a rentabilidade baseado na taxa Selic hoje. Mas daqui a 8 anos, tu não sabe quanto que vai estar. Então é um negócio até mais arriscado ainda, tá? Porque você não sabe quanto que vai estar a taxa Selic lá na frente. Tanto esse quanto o pré-fixado, os dois são bem arriscados, né? A verdade é que depois que você entende renda variável, a renda fixa, ela quase morre de verdade, porque não faz mais sentido, entendeu? Mas eu sei que tem muita gente nova, muita gente querendo entender mais, e não tem como você entender que a renda variável ela é muito melhor sem entender a renda fixa antes, beleza? Então, continuando, tá? Então, a gente tem ali o CDB pré-fixado, o CDB pós-fixado. Bruna, o que é o CDB híbrido? Junção dos dois, pré-fixado mais pós-fixado. É a junção. É um CDB, quando você olha lá, que ele tá pagando 4% mais 100% do CDI. Ou mais o IPCA. Ou mais tanto por cento lá do CDI, tá? Então, é quando ele tem a junção dos dois, pré-fixado com pós-fixado. Esse tipo de CDB é um CDB que você compra uma vez e deixa lá até o vencimento. Normalmente você vai ter alguns vencimentos mais de curto prazo, de 2 anos, médio prazo de 5 anos e os longo prazo que são de 8 anos. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você comprar esse CDB e colocar lá R$1.000, por exemplo, só daqui a 8 anos você vai resgatar esse dinheiro, tá? Então, assim, tem que ter muito cuidado quando você vai investir nesse outro tipo de CDB, porque não é um CDB que você investe e fala, ai meu Deus, mas agora eu tô precisando do meu dinheiro, e aí? Eu resgato? Não tem como resgatar. Alguns ainda dão a opção de você resgatar, só que eles oferecem metade do dinheiro que você colocou. Então você não só perde a rentabilidade, como você perde dinheiro do que você colocou. Então tem que ter muito cuidado antes de comprar esses CDBs sem ter uma reserva de emergência, tá? Então o ponto agora de você entender, você já entendeu que CDB é
tem um pré-fixado, tem um pós-fixado, tem um CDB de liquidez diária, que CDB tem desconto no imposto de renda, que você não vai ser obrigado a declarar imposto de renda, você já entendeu tudo isso. O que você quer saber agora é se ele é protegido, se tem uma proteção. E a verdade é que CDB, LC, poupança, Nubank, tudo tem a proteção do FGC, que significa Fundo Garantidor de Créditos, tá? Ele protege até R$250 mil por instituição financeira, por Nubank, Rico, Clear, Santander, qualquer instituição onde você colocou o seu dinheiro lá no investimento que é protegido, e ele protege até R$1 milhão por conta, tá? Por CPF. O que quer dizer nesse 1 milhão? Imagina que você tem 4 corretoras, tá? 4 corretoras aqui, ó. E cada uma tem 250 mil com a rentabilidade, tá? Então ele tá protegido aqui R$1 milhão se tiver nesses investimentos da renda fixa, tá? Então ele é protegido, rende mais que a poupança, rende mais que o Nubank alguns. O que você precisa prestar bastante atenção antes de investir no CDB? Se você comprar um CDB, e aí vamos supor que amanhã você quer comprar o mesmo CDB, eles não juntam, então não tem juros compostos. Então se você comprar um e amanhã comprar outro, ele vai crescer assim, tá? Ele não vai juntar. O CDB de liquidez diária junta, tá? Ele junta. Então você tem que entender essa diferença, porque às vezes eu vejo muita gente comprando um CDB aqui, outro ali, outro aqui. Ah, mas isso é diferente. Gente, não faça essa papagaiada de comprar um monte de CDB diferente, tá? Se você tá fazendo isso, para já de fazer esse negócio de ficar comprando um monte de CDB. Porque isso daí, você só tá jogando seu dinheiro pra um monte de lugar que você nem sabe o que é. Você nem entende. Então eu até entendo quem sai da poupança e fala assim, pô, Bruno, mas agora eu quero me aventurar. Dá uma estudadinha mais, tá? Onde você colocaria o dinheiro? Cara, só no CDB de liquidez diária. Para metas de curto prazo, para reserva de emergência, né? Separado lá no seu FIIs direto e apenas, tá? Ah, Bruna, você não compraria então um CDB que tá pagando 200% do CDI para daqui a 8 anos? Não, nem louca, tá? Então por que eu tô trazendo isso daqui para vocês entenderem, pra vocês aprenderem? Porque por não saber, eu vejo tanta gente fazendo cagada. Então é por não saber que eu vejo gente comprando investimentos muito ruins, tá? É óbvio que é melhor uma pessoa comprar um investimento ali que seja ruim, mas sair da poupança, só que chega uma hora que você precisa entender o que você tá fazendo, né? Chega uma hora que tá na hora de você pegar e dar um próximo passo, estudar um pouco mais. Então não adianta você só ficar assim, ah não, então tá, eu vou comprar esse, ah, mas eu vou comprar esse, ah, mas eu vou seguir a orientação ali, eu vou comprar aquele. Não seja uma pessoa que só acompanha a manada, né? Que só escuta a recomendação de outra pessoa. Entenda, aprenda. Se você olhar nessa live, em todas as lives que eu tô trazendo, eu não tô te indicando, eu não tô recomendando. Eu tô te trazendo um conhecimento para você entender. Então eu falei aqui o que o CDB é, eu falei quanto que ele vai render de rentabilidade, eu falei o que desconto que ele vai ter, eu falei onde você consegue comprar, eu falei para que ele serve, se eu uso, se eu não uso. Então eu te falei tudo que você precisava saber. E você consegue ter a sua conclusão se você vai investir ou não. Mas queira buscar esse conhecimento. A minha meta de trazer essas lives diárias, né, às 27, né, às 20 horas e 7 minutos, é justamente para trazer mais esse conhecimento para você, porque eu vejo todo santo dia muita gente ali, ó, fazendo péssimos investimentos, com dinheiro parado na conta corrente, na poupança, e eu não quero mais ver isso. Então a minha meta é de trazer todo santo dia, sábado, domingo, feriado, essas lives às 20 horas e 7 minutos, é porque tem muito conhecimento que você precisa entender. Então, se você tá me conhecendo aqui agora, chegou por indicação de alguém aqui, eu já quero que você pegue e comece a me seguir. Veja todos os conteúdos, a gente tem quase 1000 posts já, então veja todos os conteúdos, vai tirando as dúvidas ali, esteja presente nas lives, porque cada live é uma riqueza assim absurda de conteúdo que você, às vezes, num curso pago você não vai ver. Tá? Porque eu faço questão de trazer esse conhecimento para vocês, porque é o mínimo que vocês têm que ter. Tem passos que são mais avançados? Sem dúvidas, mas esse é o passo mínimo, tá? Do que você precisa fazer. Beleza, quero saber se vocês têm dúvida com relação a CDB. De qualquer corretora, de qualquer instituição, de qualquer tipo, de qualquer coisa. Comenta aqui se você tem dúvida. Se você não tem dúvida sobre nenhum tipo de CDB, nem nada, manda só um joinha que eu vou dar continuidade e a gente vai falar sobre a LC. Então manda aí, aproveita você que tá chegando aqui agora, compartilha essa live com pelo menos 10 pessoas. Eu tenho certeza que você vai ajudar quem você compartilhar, porque o pessoal tá precisando entender o que é um CDB, o que é uma LC, que ter dinheiro na poupança não é mais o certo, é o errado. E você tá perdendo muito dinheiro deixando seu dinheiro lá na poupança.
Belezinha? O pessoal mandando joinha. Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Então, bora continuar com as LCs, tá? LC. Opa. LC. Letra de câmbio, tá? As LCs é quando você empresta dinheiro para uma financeira. Bruna, o que é uma financeira? Você já deve ter visto aí, por exemplo, onde você mora, Creditas, BMW, como é que fala? BMW Bovespa, BMW, BMG. São aquelas instituições que emprestam dinheiro para aposentado, pensionistas, funcionários públicos, pessoas que têm dinheiro garantido, né? Então, essas financeiras, elas são muito melhores do que o banco. Lembra que eu falei pra você que você ia emprestar dinheiro, no CDB você empresta dinheiro pro banco, né? E o banco te paga uma rentabilidade e ele faz o que ele quiser com o dinheiro. Quando a gente investe numa LC, numa letra de câmbio, a gente está emprestando dinheiro para uma financeira e essa financeira ela tem que repassar para frente. Ela não pode ficar para ela, tá? Como uma letra de câmbio, uma financeira, ela é muito menor do que um banco, né? Um banco tradicional, coisas do tipo assim, a rentabilidade acaba sendo um pouco maior, porque o risco é um pouco maior. O risco do Banco Itaú quebrar é muito menor com relação ao risco da Creditas quebrar, ou de qualquer outra financeira quebrar. Então, quanto maior o seu risco, maior a sua rentabilidade. Quanto menor o risco, menor a rentabilidade. Ambos são protegidos. A LC ela é muito parecida com o CDB. O que diferencia a CDB do LC? O CDB é você emprestando dinheiro para o banco e o banco pode fazer o que ele quiser com esse dinheiro. Emprestar para outras pessoas, usar para a instituição mesmo. A LC é você emprestando dinheiro para uma financeira, tá? Quando você empresta dinheiro para a financeira, ela é obrigada a repassar. Ou seja, ela tem que emprestar para outras pessoas, tá? E aí ela vai te pagar uma rentabilidade. Tanto o CDB quanto a LC tem o desconto do imposto de renda regressivo, que a gente falou que começa em 22,5% até 6 meses. E o mínimo é 15% sobre a rentabilidade, tá? Ambos são protegidos pelo FGC até R$250 mil, por instituição financeira e até R$1 milhão por CPF, tá? O que diferencia mais uma LC de um CDB é que o risco, tá? Mesmo tendo a proteção do FGC, é o risco, tá? Onde a gente consegue investir numa LC? Você encontra nas corretoras de valores, tá? Então, no Invest, que é a antiga Isinvest, tá? Você encontra lá. Na Clear não tem, então você encontra na Rico também, tá? Na XP Investimento você encontra. Todas essas corretoras que eu tô falando são corretoras boas, tá? Você encontra lá. Você também encontra lá no Sofisa Direto, que é um banco digital e corretora de investimentos, tá? E lá na Sofisa você consegue investir a partir de R$1, igualzinho o CDB de liquidez diária, só que ela tem vencimento. Então na LC você não consegue comprar uma LC com liquidez diária para você fazer uma metinha de curto prazo. Então a LC é mais um negócio também que você compra e deixa lá até a data do vencimento, tá? Então comprou uma LC, ela vai ficar sozinha aqui. Comprou no mês seguinte uma outra LC, ela vai ficar separada. São coisas diferentes, tá? Quer juntar? Então você tem que ir pro CDB de liquidez diária. LC não faz essa função, tá? Então você tem que entender ali que CDB e a LC são muito diferentes. O que vai diferenciar CDB da LC é o CDB de liquidez diária. É a única diferença, porque o CDB e a LC tradicional é basicamente a mesma coisa, tá? Tem a mesma proteção e tudo mais. Mesmo tendo um pouquinho mais de risco ali, né, na parte do LC, às vezes a rentabilidade nem é tão maior do que um CDB. Então precisa muito analisar para realmente ver se vale a pena investir naquela LC. Eu, Bruna, tá? Agora que eu trouxe todo esse conhecimento pra você, e eu vou falar meu ponto de vista, tá? Não invisto nem em CDB, nem em LC, nem em nenhum investimento da renda fixa, a não ser Tesouro Selic e CDB de liquidez diária. Tirando esses dois aqui, eu não invisto em mais nenhum e também não recomendo, né, você investir, tá? Por quê? Porque eu acredito muito que as pessoas elas vão se esforçar mais para aprender a investir na renda variável. A minha meta com esse perfil aqui é tornar todo mundo que tá aqui investidor da renda variável. Por que eu falo isso pra você, tá? Porque a renda variável, quando você entende ela fica mais simples, ela fica mais fácil. Ela é difícil sim, ela é um negócio que trava muita gente, mas quando você entende, você consegue ver que ela tem uma rentabilidade muito maior. Então, qual é o meu conselho pra você, tá? Monta a sua reserva de emergência e vai tentando aprender a renda variável. Seja aqui comigo, seja em qualquer outro lugar. Tenta aprender a renda variável. Porque uma vez que você aprende renda variável, nunca mais você volta para renda fixa. Mas você tem que entender a renda fixa. Então você tem que saber o que é CDB, LC, LCI, LCA, debêntures, CRI, CRA. Para entender qual que é a diferença da renda fixa para renda variável.
Você precisa ter esse conhecimento e essa clareza, tá? Mas antes de tudo, você precisa ter o quê? A sua reserva de emergência. Vou falar em todos os vídeos porque você tem que ter reserva de emergência. Não adianta você falar assim, ah, Bruno, mas sabe o que é? Nunca acontece uma emergência na minha vida. Eu não tô nem aí. Todo mundo tem que ter uma reserva de emergência. A reserva de emergência, ela é a sua porta de entrada para você conseguir investir em outros investimentos. Para você conseguir ter mais rentabilidade. Ela é a sua segurança. Ela tem que estar na renda fixa. Mas é só ela também, tá? Todo o restante a gente consegue jogar para renda variável. Mas reserva de emergência e metinhas de curto prazo, até 3 anos, renda fixa. Beleza? Quero saber de vocês. Vocês têm alguma dúvida? Conseguiram entender essa live de hoje? Olha, eu vou falar pra vocês. Eu me superei porque eu entreguei um conteúdo riquíssimo em pouquíssimo tempo. Então agora são 8h33, não tem nem 30 minutos que a gente começou essa live, né? E eu fui falando super rápido, trazendo todas as informações que vocês precisam saber sobre CDB, LC e tudo mais, pra vocês entenderem, né? E principalmente pra quando vocês forem entrar na renda variável, começar a estudar mais, entender qual que é a diferença, né, da renda fixa para renda variável. Você não vai achar a renda variável interessante se na sua cabeça você não saber nem o que é renda fixa. Eu já vi gente indo para renda variável sem ter reserva de emergência. Isso é insano, isso é loucura. Por quê? Porque na primeira queda você vai se arrepender amargamente por não ter dinheiro na renda fixa, por não ter a sua reserva de emergência. Beleza? Gente, essa é a nossa live de hoje. E aí, revelando por que a nossa live é às 8h07 da noite, né? É pelo seguinte motivo. Percebe que esse horário marcou na tua cabeça? Fincou na sua cabeça? Você se questionou por que 8h07? Por que as lives são 8h07? É justamente para acontecer isso na sua cabeça. Eu quero que nunca mais você esqueça o horário que acontece essa live. 8h07 todo santo dia. De segunda a segunda, 8h07, uma live aqui. Trazendo um conteúdo fantástico pra você em pouco tempo, tá? A minha ideia com as lives não é que ela seja um negócio mega pesado de 1 hora. É passar o conhecimento que eu preciso passar pra você, tirar as dúvidas e aí, próxima live, próximo dia. A live de hoje a gente falou sobre o que é um CDB e o que é uma LC. CDB é certificado de depósito bancário. LC, letra de câmbio, tá? Então, se você chegou agora, chegou depois, pegou a metade da live, volta, assiste a live inteirinha que eu tenho certeza que você vai adorar, beleza? E aí, a nossa live de amanhã é o que são fundos imobiliários, né? Os FIs. Eu não só vou falar o que é um fundo imobiliário, como eu também vou ensinar você a analisar um fundo imobiliário. Então, provavelmente na live de amanhã a gente vai fazer aquele modelinho de mostrar no meu iPad, mostrar como que analisa. Porque ontem a gente falou sobre algumas coisinhas que vocês queriam ter visto, né? E não dava pra mostrar a tela do computador. Então amanhã eu vou entrar com o meu iPad. E aí vai ser uma live completamente diferente. Beleza? Então, gente, agradeço demais a vocês terem participado da live, interagido, tirado as dúvidas. Qualquer outra dúvida, é só deixar nos comentários da live que ela vai ficar salva. Beleza? Beijo bem grande e até amanhã, gente. Tchau!